Olá pessoal, bem-vindos de volta ao módulo 7.2, onde estamos abordando um estudo de caso de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Essa é a parte 2, onde veremos a fase de cálculos, lembrando que a fase de levantamentos foi abordada no primeiro vídeo. Se você não assistiu ainda, volta lá antes de ver esse aqui. Portanto, pessoal, só para lembrar vocês, a gente está utilizando o título do slide aqui como guia, né, para a gente se situar. Então, estamos na fase 2, a fase de cálculos, e as etapas, né, as 3 etapas que vão ser abordadas aqui são o cálculo do recurso solar, né, obtenção das horas de sol pleno. Em seguida, a gente vai determinar a potência mínima do gerador e do inversor. Aqui a gente vai ter que utilizar aqueles fatores de rendimento que foram vistos, utilizar também as horas de sol pleno que vão ser calculadas, bem como aquele alinhamento dos objetivos com o cliente, que também será importante nesse momento. Por fim, a última etapa dessa fase vai ser a verificação da capacidade estrutural do local, que como eu disse também no outro vídeo, a gente não vai entrar em detalhes nessa etapa de cálculo aqui, mas fica o registro pela importância da obtenção, né, das informações estruturais, do laudo estrutural do local onde será instalado o sistema. Portanto, pessoal, começando aqui na primeira etapa, né, a gente vai mostrar como obter as horas de sol pleno, né, como obter as informações do HSP, também chamado. Então, lembrando, a gente adquiriu as coordenadas lá pelo Google Maps, né, no meu caso utilizei Google Maps aqui, e fui no site do Cresesb, aqui no portal Sandato, o link está aí para vocês acessarem também. Fui no site e utilizei o sistema deles, coloquei lá as informações de latitude e longitude. Automaticamente ele me gera essa tabela, uma tabela aqui que forma a irradiação solar diária média mensal. Isso aqui também pode ser chamado de horas de sol pleno, ou HSP, né? A sigla. Bom, a gente observa aqui que ele dá para a gente 4 opções. A opção de 0 graus é mais a informação do plano mesmo, né? Qualquer radiação no plano, mas a gente obviamente não vai posicionar os painéis a 0 graus. Dá a informação do ângulo igual à latitude, né? A latitude encontrada foi de 22 graus aproximadamente, né? E até então a gente sabe que a gente sabe que tem que posicionar o arranjo com o ângulo igual à latitude, porém a informação interessante que foi que para 20 graus a gente tem uma maior média anual, que é maior do que o ângulo igual à latitude. Ou seja, isso é vantajoso para o meu projeto, né? Seria vantajoso para o projeto colocar o ângulo igual à latitude. Para 24 graus aqui, eu não destaquei porque deu 4,71, mas também poderia ser uma opção. A questão aqui será agora a opção do projetista. Qual ângulo optar? Não é regra optar pelo ângulo igual à latitude. Mas então, a gente não pode, nesse momento, se basear apenas nessa informação. Temos aqui para o ângulo de 20 graus, a média de hora de sol pleno maior do que para o ângulo de 22 graus. Ou seja, eu vou ter o meu sistema funcionando, teoricamente, com a máxima capacidade durante um tempo maior, caso eu posicione os painéis a 20 graus. Porém, quando a gente coloca um olhar um pouco mais aprofundado aqui, analisando o gráfico, como eu disse para vocês também, análises gráficas são sempre mais expressivas, né? A gente consegue ter uma interpretação melhor da situação. Olhando pelo gráfico, a gente percebe que, para o ângulo com a latitude, a nossa irradiação está sempre na média, ela não está nem a maior nem a menor. Então, isso faz com que essa opção, né, escolher o nosso arranjo com um ângulo de 22 graus, seja uma opção segura, uma opção com viés de precaução aqui para o projeto. Você poderia muito bem optar como projetista por posicionar o seu arranjo em 24 graus ou em 20 graus, mas aí será a opção particular. Eu vou optar por segurança, repito, durante o ano todo a irradiação está sempre entre a maior e a menor, como vocês podem reparar, então por segurança eu vou optar. Um exemplo aqui, durante os meses de inverno, no meio do ano, onde o sistema já funciona com pior rendimento devido às condições climáticas, o ângulo que tem a maior média anual ele vai ser o pior. Então, o que antes poderia
a gente estava achando que seria melhor para o nosso sistema, pode não ser assim durante o ano todo. Nos meses de inverno não vai ser. O mesmo serve para o caso do ângulo de 24 graus. Ele só será o maior agora no inverno, é o contrário. O resto do ano ele vai ficar bem abaixo, a irradiação nesse ângulo vai ficar bem, um pouco mais abaixo aqui dos outros. Portanto, para manter na média aqui, né, por questão de segurança, a gente vai optar pelos 22 graus, o ângulo igual à latitude. Então, resumindo, as horas de sol pleno encontradas foi de 4,71 e o ângulo do arranjo, então, será de 22 graus. Podemos passar agora para a etapa 2, onde a gente começa a determinar a potência mínima do gerador e do inversor. Para isso, a gente precisa calcular antes qual que é o consumo diário médio anual efetivo do cliente. Para isso, nós vamos descontar a taxa de disponibilidade da concessionária. No caso da CEMIG aqui para Juiz de Fora, para sistemas bifásicos a 3 fios, a gente tem que subtrair, né, do consumo os 50 kWh, que equivale ao kWh equivalente à tarifa mínima, ou seja, independente do quanto gere, né, do quanto o sistema gere, será cobrado uma tarifa mínima equivalente a 50 kWh. Então, a gente desconta isso da demanda do cliente. Se fosse sistema monofásico, seria 30 kWh, se fosse sistema trifásico, seria 100 kWh. Bom, então, a conta é realizada da seguinte maneira. Pegamos aquela tabela novamente, que foi usada no primeiro vídeo. O consumo mensal médio aqui calculado, 273,42, subtraímos 50, né, taxa de disponibilidade. Encontramos 223,42. Novamente dividimos por 30 para achar a média e encontramos o consumo diário médio anual efetivo. Nesse momento, a gente já teria que ter, né, alinhado os interesses do cliente e eu vou supor aqui, a fim de simulação do estudo de caso, que o meu cliente ele quer abater 100% da conta de luz, né, da conta de energia. Ou seja, ele não quer gerar a mais nem a menos. Ele quer um sistema que forneça para ele uma quantidade de energia que supra 100% de quanto ele está demandando do consumo. Ok? Então, a partir dessas informações, a gente pode começar a determinar a potência mínima dos elementos, né, do arranjo e do inversor. Primeiro, o inversor. É uma razão simples, a gente vai dividir essa demanda que foi estabelecida entre você e o cliente, aqui no meu caso foi 100%, então é 7,45. Por exemplo, se o cliente quisesse um sistema que gerasse 80% a mais de quanto ele consome, teríamos que aumentar 80% desse valor. Se ele quisesse um sistema que gerasse 20% a menos de quanto ele está consumindo na média aqui que a gente calculou, então teríamos que diminuir 20% desse valor aqui. Repito, para o meu caso, vou utilizar aqui, para ficar mais simples, uma conta direta, supondo que o cliente está consumindo 7,45 em média e está querendo um gerador que supra simplesmente isso para ele. Então, dividimos esse valor, chamamos aqui a demanda, né, efetiva do cliente aqui, dividido pelas horas de sol pleno calculado. A gente pode interpretar isso como sendo quanto o cliente quer suprir dividido por quanto ele tem disponível. Ele tem disponível 4,71 horas de sol pleno dividido por... a gente vai dividir quanto ele precisa, né, abater, né, quanto que ele está querendo gerar pelas horas de sol pleno. Encontramos, então, uma potência para o inversor de 1,6 kW. Agora, para determinar a potência do arranjo, a gente tem que fazer a mesma conta. Teoricamente, seria a mesma conta. Porém, levamos em conta agora as perdas, né? Como visto no primeiro vídeo, né, a gente tem as perdas do arranjo devido a vários fatores. Angulação, as perdas gerais e as perdas azimutais, né? Então, o esquemático aqui é bem simples. A fonte é a irradiação. Aqui poderia ser interpretado também como as horas de sol pleno. É o que o cliente tem disponível. Aí, a gente tem aqui o arranjo que vai sofrer perdas, né? E, em seguida, o inversor.
Vocês concordam, né? É um pouco natural, né, a gente perceber essa relação para que o meu cliente ele consiga receber a potência necessária do inversor, calculada aqui 1,6, a potência do arranjo deverá ser um pouco maior, porque ele vai sofrer perdas. Então a gente tem que ter uma potência um pouco maior em relação ao inversor do arranjo, né, uma potência um pouco maior, porque ele vai sofrer as perdas. Ele tem um rendimento que não é considerado 100%. Então a gente utiliza essa fórmula para determinar a potência do arranjo. Repare que é a mesma fórmula utilizada para calcular a potência mínima do inversor, só que agora considerando os rendimentos, que como visto são os rendimentos devido às perdas gerais, os rendimentos, o rendimento devido à angulação e o rendimento devido à direção. Para o meu exemplo aqui também, para ficar mais fácil, eu vou considerar que o meu telhado ele está respeitando a angulação de 22 graus e está voltado para o norte. Ou seja, o RG vai ser 0,75, como já foi visto, o RA vai ser 1 e o RD vai ser 1, ou seja, 100% de rendimento. Eu não estou tendo perdas por angulação nem por direção, apenas as outras perdas que estão incluídas aqui dentro do RG. Então, realizei aqui a divisão e encontrei 2,11, como já era esperado. Ou seja, voltando aqui para vocês verem, 2,11 kWp, ou seja, a potência mínima do meu arranjo deve ser um pouco maior do que a potência mínima do meu inversor. Por quê? Porque o arranjo sofre com as perdas. Então ele precisa elevar um pouco a potência dele para entregar, né, para suprir a demanda do cliente. Então, resumindo, potência mínima do meu gerador fotovoltaico do meu arranjo é de 2,11 kWp e do meu inversor é de 1,6. Para finalizar a fase de cálculos aqui, chegamos na etapa 3, né? O cálculo estrutural, que não vai ser abordado profundamente, mas fica o registro da importância, que é onde a gente analisa as análises físicas do local em questão de quanto suporta, de peso e qual a área disponível para instalação. Lembrando que quanto menor a área de instalação, melhor, né? Se você conseguir gerar mais com menor área, é melhor. Isso equivale a dizer que a gente está colocando menos material, e menos material quer dizer um projeto mais barato, mais viável para o cliente. Portanto, pessoal, ficamos por aqui com o vídeo 2. Só para recapitular, nós abordamos aqui nesse vídeo a segunda fase do roteiro, que foi a fase de cálculos. Determinamos a potência mínima do gerador e do inversor, que devemos respeitar de acordo com a demanda estabelecida pelo cliente. E no próximo vídeo, na terceira fase, nós faremos as análises técnicas e escolheremos, né, de fato, modelos de inversores e módulos fotovoltaicos para o projeto. Repito, como eu disse no último vídeo, quaisquer dúvidas ou sugestões, entrem em contato com a gente pelos fóruns, pelo e-mail ou pelo YouTube. E eu agradeço pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima.